Oi, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro de todas as quartas-feiras, em que estamos nas últimas semanas fazendo um especial sobre o Rio Grande do Sul. No SOS RS de hoje, a gente vai falar sobre fake news, como que a gente pode preservar a nossa saúde mental, como é que a gente pode se blindar de tantas fake news, porque diante de uma tragédia, especialmente climática, primeiro a gente se assusta, depois busca responsáveis, busca culpados, e aí depois, né, conforme literalmente as águas vão baixando, muita notícia estranha, esquisita, né, passa pelo nosso caminho, e aí, como é que a gente vai lidar com todas essas situações e como é que a gente vai preservar a nossa energia, o nosso tempo e assim garantir a nossa saúde mental. Quem vai entrar comigo hoje é a minha a terapeuta Cíntia Bedin, a Mari Tozon, que está lá no Rio Grande do Sul, e hoje também teremos um convidado especial, que é o Luiz Gaziri. Oi, Cíntia. Olá, Isabela, boa noite, tudo bem? Como você está? Eu tô bem, e você? Muito bem. Estou feliz que a gente vai poder se encontrar hoje, junto com a Mari e o Luiz Gaziri. A gente vai falar de um assunto que, claro que o foco vai ser o Rio Grande do Sul, mas é um assunto que interessa a todos nós, né? Sem dúvida. Como é que a gente faz, né, Bela? Porque hoje o que a gente mais tem é informação, de todos os lados. Mas, né, a gente vai abordar um pouquinho como que a gente faz para filtrar, para peneirar o que está entrando, né? Porque o que a gente consome como informação, o que a gente busca em jornais, revistas, TV, rádio, livros, isso tudo também é alimento, né? E alimento para a própria alma. Então, será que nós consumimos as informações ou somos consumidos por elas? Ui, que profunda! Muito bem, é isso mesmo, sim. Será que a gente consome ou somos consumidos por ela? E Mari Tozon já está aqui, nossa maravilhosa, que joga luz, né, em muitas... Jogava em muitas mulheres, agora já sei que joga em todo mundo, tem feito um trabalho, um É para todo voluntariado mundo, quem maravilhoso, quiser. né? Mari, Boa como é que você noite, está? amores. Tudo bem? Tô bem, firme, forte aqui, né? Para estar bem, para poder, enfim, estender a nossa mão. Desde ontem eu coloquei assim, eu trouxe um dos meus grandes mantras, digamos assim, de vida, né? Leis até, que é um dia de cada vez, né? Se nós aqui começarmos a viver muito o futuro, muito lá, isso vai nos trazer. O excesso de futuro já nos traz uma ansiedade, mas isso vai trazer muita angústia nesse momento. Então, eu estou aqui, ó, um dia de cada vez. E vivendo um dia de cada vez, eu dou conta de hoje, estou pronta para dar conta de amanhã. E vamos embora, que hoje vai ser bonita a conversa também aqui. Vai, Importante. junto conosco, olha aí, professor Luiz Gaziri. Boa noite a todos e Boa todas que estão noite. acompanhando. Olha que honra, hein, Isa? A gente estava junto semana passada, agora mais uma vez. Muito legal sempre estar acompanhando o trabalho que você faz. E que honra estar junto de companhias tão especiais, né, inteligentes, para a gente ajudar aí o nosso Brasil a pensar um pouquinho melhor. Sabe Amém. que eu acabei de ver que a Patrícia, lá de Paris, já está aqui. Patrícia Lima, que faz eventos, inclusive fez meu casamento lá em Paris, acabou de entrar. Beijo, Olha. Paty. Então, de novo, Gaziri, nós conversamos na semana passada, eu e o Gaziri, sobre este novo livro dele, A Arte de Enganar a Si Mesmo. E eu senti que nós podíamos trazer esse conteúdo, né? Eu e a Cintia, a gente sempre elabora o que nós vamos falar nesta quarta-feira, né? Mari, vamos. Quem é que nós vamos chamar? Aí eu e a Cintia, a gente une nossas anteninhas e tipo, fake news é um negócio que está consumindo muita saúde mental. E o Gaziri, gente, vai ficar com a gente até 7h30, tá, meninas? Então eu vou dar fala para ele, porque já ele vai ter que ir embora. Mas antes do Gaziri falar, então eu quero saber o seguinte, Mari, vocês aí no Rio Grande do Sul, a água está baixando, as fake news estão subindo, como é que estão? Então, nós aqui, agora já estava ligada no nosso tema aqui, e mesmo ouvindo, né, a rádio dizendo que o nível
da água do Guaíba não está correto do que estão divulgando, as informações estão incertas, né? Então, assim, nós estamos ainda sobre as águas, ok? Tá difícil de baixar, a gente sabe que isso leva um tempo, né? Nós temos aí pela frente uma previsão, né, nos próximos dias, agora de muito frio, depois de novamente chuva. Então, o nosso centro segue alagado, muitas casas, as pessoas não conseguiram voltar. Mas alguns movimentos já em alguns lugares de limpeza, né? Então, assim, nós já saímos daquele momento de salvar vidas, de tira, puxa da água, salva, 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 salva. Estamos organizados dentro de abrigos, né? E dentro de tudo que foi construído aqui. E nesse momento, então, começa um movimento para limpeza, para quem consegue voltar, e administração de meu Deus do céu, nem sei dizer de tudo o que está vindo, né, das pessoas ainda que não recuperaram as suas casas. Luiz, na semana passada, o advogado Fabiano Zavanelli esteve conosco e até a Mari comentou sobre movimentos que podem acontecer quando a água baixar e aí muita coisa vai aparecer e aí muitas fake news também podem aparecer. E aí, antes de passar para o Gaziri, Mari, vocês estão lidando também com fake news aí? Sim. Sim, sempre, né, Isa? Isso nos afeta diretamente, sim. O fato é que nós estamos vivendo num mundo que não é mais aquele mundo de quando nós aqui nascemos, né? É um outro mundo. Acho que vão sobreviver os fortes. Então, assim, existem algumas informações muito... Isa, é um nível, às vezes, vou te dar um exemplo, tá? Precisamos de marmitas aqui no bairro tal, não sei o quê, temos crianças que precisam vir. Você vai e lá você é assaltada, tá? Então, assim, nós temos este nível, né? Também, tá? Também. Entende? Então, precisamos agora aqui no abrigo X, precisamos ou um outro lugar, estamos coletando, tu chega lá. Então, assim, ó, é um nível maior do que só mental, assim, muitas vezes, né? Então, é tudo buscar segurança. E agora, hoje, eu quero aprender muito aqui também. Então, vamos lá. Professor de Ciências Comportamentais, Luiz Gaziri, meu querido amigo, você tem contribuído, né, com toda a sociedade, com livros extraordinários. Esse é o último, Arte de Enganar a Si Mesmo. Quando a gente fala sobre fake news, hoje eu ouvi uma notícia, hoje alguém me falou sobre algo sobre o Rio Grande do Sul, que não choveu, que se mostrou, que alguém foi lá e abriu as comportas. Um negócio. Desumano. Eu falei, sério? E aí o Gaziri, esse livro novo da Alta Books, fala sobre essas polarizações, o quanto você se confunde. Então, Gaziri, como é que a gente pode nutrir pensamento crítico, mesmo no momento como, né, a Mari está dizendo lá no Rio Grande do Sul, sobre as ameaças reais? Como é que eu diferencio o que é real e o que é imaginário? Isso demanda bastante conhecimento, né, Isa? E principalmente a humildade. Isso é o que a gente precisa, humildade para assumir que a gente tem falhas e que a gente não interpreta as informações de forma completamente verdadeira. Então, humildade para assumir um erro, humildade para falar, puxa, eu acreditei nessa notícia, então tem um alerta aqui, eu acho que eu preciso mudar um pouquinho a minha opinião. Isso é extremamente difícil, Isa, porque o que os experimentos científicos mostram para a gente é que o ser humano, ele processa informação de uma maneira muito característica. Tem um cientista da Harvard chamado Dan Gilbert, e ele fez um experimento onde ele passou notícias verdadeiras e falsas para as pessoas numa televisão, tá? E as pessoas foram alertadas, olha, as notícias verdadeiras vão aparecer em verde e as notícias falsas vão aparecer em vermelho, ok? Legal. Passavam uns vídeos dessas notícias, depois de alguns minutos, eles pediam para os participantes, você lembra para mim qual notícia era verdadeira e qual era falsa? E o que aconteceu nesse estudo, que é uma coisa fenomenal, fantástica sobre a nossa natureza, é que as pessoas, elas falavam que as notícias verdadeiras eram falsas, mas nenhuma pessoa demonstrou que falou que a notícia falsa era verdadeira. Então, olha só que coisa interessante. O que o Dan Gilbert descobriu é que para processar informações, o ser humano, em primeiro lugar, tem que acreditar nessas informações. A gente processa acreditando. E a gente só deixa de acreditar com muito esforço
né? Com muita dedicação, porque acreditar é um ato passivo. Eu escuto um político, alguém interessado em que exista alguma notícia falsa, eu acredito. O ato de desacreditar, ele é ativo. Ele precisa que eu pare, que eu pense, que eu gaste meu tempo, e as pessoas, infelizmente, não fazem isso. Então, nós temos que ter noção de que existem pessoas que sabem desse processo cognitivo do ser humano e exploram a gente. E o pior, Isa, o que me deixa mais triste é que eles exploram pessoas boas. O político tendencioso, o político desonesto, ele não vai tentar enganar a pessoa que também é desonesta. Não. Ele usa as pessoas boas. Ele usa o melhor das pessoas contra elas mesmas. Isso é cruel demais com o ser humano, não é? Então, esse alerta é um dos que a gente tem que prestar atenção. Gaziri, aqui na orelha, né, do livro, você fala que manter uma imagem positiva de si mesma, mesmo quando existem sinais claros de que suas crenças e suas decisões passadas estão equivocadas. Então, eu preciso decidir mudar um ponto de vista. Só que eu vou gastar mais energia. E aí, Cíntia Bedin, nossa terapeuta, mora aqui. Eu preciso estar com saúde mental em dia para mudar de opinião. Sem dúvida. Na verdade, nós precisamos trabalhar nessa saúde mental e emocional diariamente, né? Diariamente, porque isso é uma escolha. Construir a si mesmo, construir a própria consciência é uma escolha. E construir a consciência nos tempos atuais é uma escolha que nem todos estão fazendo, né? O autoconhecimento, já diria a professora Lucilene, inclusive, quanto mais para dentro, mais para fora. Quanto mais eu me conheço, mais eu reconheço o outro, mais eu reconheço o mundo, não é? Então, cada um enxerga as coisas com os olhos que tem. Tem uma porção de coisas que talvez o professor Luiz possa falar melhor que eu sobre comportamento humano, no sentido da neurociência, mas eu acredito de verdade que a inteligência, ela não é só intelectual. A inteligência é justamente intelegere, né? De eleger, de escolher dentre. Então, conforme a gente vai escolhendo as coisas que a gente acessa, as coisas que a gente, como eu disse no começo, se nutre, né? Porque isso é uma nutrição. Então, diz muito sobre quem nós somos. Claro, a gente tem crenças limitantes, crenças que nos empurram para a vida, mas a gente não pode escolher parar de aprender. A gente não pode escolher entrar na zona de conforto, porque faz muito pouco tempo que o ser humano deixou de ser nômade, né? Porque como nômade ele precisava ficar quietinho ali nas tribos de tempo em tempo, economizando energia para depois fazer as longas caminhadas. E nós ainda não perdemos o vício de economizar energia, né? E aí, nesse momento que nós estamos economizando energia nos dias atuais, nós nos acomodamos no que temos e aí nós ficamos nos alimentando, fazendo uso indevido, inclusive, da tecnologia, né? E aí eu falo assim, você quer saber como que está a sua mente? Abre o seu feed do Instagram ou do Facebook e dá uma olhadinha o que tem lá, porque o que tem lá é exatamente do que você se nutre, do que você se alimenta. Então, se passa ali por você conflito político, guerra, tragédias, enfim, você está se nutrindo e tudo isso está sendo alimentado, inclusive, pelas suas células e você está determinando, inclusive, a emoção determinante do seu dia, da sua semana, do seu mês, talvez da sua vida. Então, a escolha, né, do que a gente consome, principalmente energeticamente, no sentido das notícias, etc., parece que a gente perdeu um pouco a mão do que é verdadeiro e do que não é, porque muitas vezes a gente está tão desconectado de nós mesmos que a gente nem analisa. A gente não faz uma escolha inteligente de buscar pela veracidade ou pelo menos compreender que tudo aqui é dual, tudo tem dois lados e as pessoas muitas vezes julgam, né, por um recorte sei lá, um Reels do Instagram. E o professor Luiz pode falar também melhor que eu sobre o que acontece no nosso cérebro quando a gente assiste os vídeos rápidos e, enfim, o nosso cérebro ele vai ficar ali tendo dificuldades, né, para processar, assim, dificuldade cognitiva, dificuldade sensorial, problemas de memória. Então, bom,
lá no Vale do Silício, nas escolas, né, não entra tecnologia até uma determinada idade, se eu não me engano, 14 ou 15 anos. Então, por que será, né, que as pessoas mais inteligentes saem de um lugar onde a tecnologia não invade a infância e a adolescência? Deve existir uma razão bem importante para isso, né? Professor Luiz, quem está no Rio Grande do Sul vivendo um drama coletivo, um luto coletivo, inclusive, tem condições de ter pensamento crítico? Difícil, né? Em momentos de estresse, Isa, é onde a gente está mais vulnerável, né? Porque toda a parte do nosso cérebro que envolve raciocínio, pensamento lógico, tomada de decisões, que é o córtex pré-frontal, ele se torna, a atividade dele é menos presente quando a amígdala está ligada, que é a parte do cérebro que processa estresse, ameaça, medo, insegurança, e é justamente nesses momentos que a gente toma as piores decisões e que a gente raciocina raciocina de forma pior. Então, para as pessoas que estão numa situação como os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul, é muito complicado, né? Nesse momento eles tomarem boas decisões. Então, existe uma complicação muito grande aqui, né? Mas, Isa, eu queria aproveitar, né, o espaço, até porque, como você falou, eu tenho um compromisso Já tá 19h30, que eu tenho que sair daqui a pouquinho, Sim. para falar sobre outras questões que eu acho que são fundamentais a gente entender, que você colocou até ali, né, Isa, falando sobre o que está escrito ali na orelha do meu livro, da questão do fake news, porque o ser humano tem uma tendência muito grande de querer manter uma imagem positiva de si mesmo, né? A gente faz de tudo para manter uma imagem de que a gente é racional, esperto, bom decisor, de que a gente votou na pessoa certa, de que a gente nunca votaria em alguém que é corrupto, né? E os cientistas explicam isso através, né, de uma evidência que existe, de um fenômeno que chama-se dissonância cognitiva. Então, dissonância cognitiva é um desconforto que existe no meu cérebro quando eu estou exposto a duas cognições conflitantes, né? Então, por exemplo, eu votei num candidato porque eu acreditava que ele era honesto, ia arrumar o Brasil e etc. Aí, depois de um tempo, eu vou lá e consumo uma notícia que me mostra que esse candidato roubou dinheiro público, mentiu para as pessoas, fez rachadinha, seja o que for, se envolveu com corrupção, né? Então, eu tenho um pensamento, eu tenho uma cognição e eu recebi uma informação contrária, né? E o que o ser humano faz nessas condições aqui, se a gente fosse racional, eu descartaria a minha crença, né? E continuaria com a notícia e falava, puxa, que besteira que eu fiz, eu nunca mais voto nessa pessoa. Mas o ser humano não é racional, ele é racionalizador. Então, quando eu tenho uma crença e me expõe a algo contrário à minha crença, o que eu faço é largar a evidência nova para manter a minha crença viva. E aí o que eu faço é confabular. Eu vou falar, a mídia está perseguindo o meu candidato, nada foi provado contra ele, isso daí é tudo fake news. Eu vou encontrar uma justificativa para manter uma imagem positiva de quem eu sou, de que eu sou esperto, bom decisor, racional, cidadão do bem, fantástico, inteligente, né? Ao mesmo tempo, eu vou me afundando, né, num mundo paralelo de notícias que são complicadas. E existe, inclusive, hoje em dia, mídia lucrando em cima de partidarismo político. Porque hoje a gente vê uma mídia separada, né, que tem mídias que sabem que tem gente lá que gosta desse tipo de notícia. E o que é interessante é a gente ver um experimento do Drew Westen, que é um cientista da Emory University, onde ele colocou as pessoas em dissonância cognitiva dentro de uma máquina de ressonância magnética. E o que ele descobriu é que quando as pessoas são expostas a informações contrárias à sua crença, o córtex pré-frontal dorsolateral, que é a parte do cérebro que é usada pelo raciocínio, ela não se torna ativa. Para qualquer outro julgamento humano, essa é a parte que acende na hora de uma decisão. Quando o assunto é política, essa área do cérebro permanece dormente. Ou seja, o nosso próprio cérebro tem um mecanismo para expelir notícias que a gente não gosta, para não raciocinar, para a gente continuar com a imagem positiva de quem a gente é. Os cientistas chamam isso de sistema imunológico e psicológico.
Parece que existe um sistema que expulsa realmente as notícias que eu não quero ouvir. E qual que é o risco disso para a gente, né, Isa? As pessoas vão entrando numa realidade paralela, deixam de confiar na mídia, que tem um crivo enorme para sair uma notícia na mídia. Você que é jornalista, né, Isa, você sabe muito bem o quanto que uma notícia tem que ser passada para várias outras pessoas para aí sim ser publicadas. Mas as pessoas preferem acreditar num político ao invés de acreditar na mídia. O político não tem filtro nenhum, ele sai falando o que ele quiser, né? A mídia não. Então, será que a gente está tomando decisões certas aí que vão ajudar, inclusive, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul? Ô Mari, isso que o Gazeli falou sobre tomar decisões justamente quando você está mais vulnerável, de forma equivocada, faz sentido? Você percebeu algo disso nessas últimas semanas, você como voluntária? Faz muito sentido, né? Toda vez que é emoção passar à frente, né, de uma decisão, e então ali eu paro de raciocinar, né, e eu vou no impulso, né? Então, assim, o que que acontece? Eu estava num abrigo onde as coisas neste abrigo, elas foram muito tranquilas. Tá? Neste abrigo, nós não tivemos nenhuma evidência ou algo assim muito forte do que nós estamos vivendo em outros, ok? Sabe? Então, assim, ali dentro não. Mas, enfim, aconteceu, teve um fato, óbvio, porque o que que acontece, né? Nós tínhamos muitas pessoas, por exemplo, medicadas, que tomavam medicações, né? Químicas, psiquiatras e tudo mais, certo? Para manter, às vezes, enfim, a saúde em dia. E eles perderam essas medicações. Uhum. E por algumas semanas essas medicações não tiveram mais acessos. Então as pessoas saíram, que precisavam dessas medicações, saíram do seu prumo. Então eu vou me matar, onde é que tem uma gilete, eu pego uma faca na cozinha, busca isso. Então a emoção vem e te paralisa. Eu acho que esse assunto ele é muito importante para nós termos dentro de nós aquelas nossas regrinhas de vida que a gente tem. Não tome decisão diante de quando você estiver num estado emocional alterado. Porque ali eu peço demissão, ali eu acabo um casamento, ali eu faço coisas que depois não tem volta. E aqui sim, então, assim, quem está bem, está tentando dar esse suporte mais de equilíbrio, calma, vamos resolver, para sustentar quem, nesse momento, não está tendo equilíbrio emocional, né? Então, é difícil. Assim, a gente estamos aqui falando dos desabrigados, tá? Mas tem muitas pessoas que não foram atingidas e que estão sofrendo, que estão paralisadas dentro de casa porque não conseguem agir. Então, assim, é para todo lado, assim, importante reflexão. Sim. Gazeli, como você vai ter que ir embora já, eu vou passar então para o professor, tá? Que depois vai ficar só aqui as meninas. Gazeli, aqui no seu livro você compilou 2.000 artigos científicos. Né? Então, 2.000 artigos científicos estão aqui. Isso que a Mari falou, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas que acontece também todos os dias da nossa vida. Como é que eu começo a parar de me enganar? Bom começo é educação formal, Isa. E a gente entender como que é o processo da ciência. Porque um país onde a ciência é pequena, onde as pessoas não sabem como a ciência funciona, ou seja, não tem pensamento crítico, porque a ciência é a maior ferramenta de pensamento crítico que existe. Né? Um cientista, quando ele vai testar uma hipótese, ele não pode testar só o que ele quer. Ele tem que coletar o dado que pode mostrar que ele está errado. Esse é o poder da ciência. Eu quero saber se dinheiro traz mais produtividade no trabalho, por exemplo. Eu não posso coletar o dado só que mostra que dinheiro traz maior produtividade. Eu tenho que coletar o dado que pode mostrar que eu estou errado. Não, tem ocasiões onde o dinheiro traz pior produtividade para o trabalho. Então a ciência sempre vai olhar dois lados, né? Sempre vai ter uma hipótese alternativa e uma hipótese nula. A falsificação é básico na ciência, a falsificação, né? Tem que ter uma hipótese falsificável. Só que a gente tem uma fome de estar certo sempre. Então, o que a gente faz? A gente só consome a informação que demonstra que está certo. Isso é o que os cientistas chamam de viés da confirmação. Então, a gente sempre, uma vez que eu tenho uma crença,
Lembra que eu descarto a evidência contrária e o que eu vou fazer é consumir a mídia que me mostra que eu estou certo. Né? Eu vou me reunir só com os meus amigos que pensam igual a mim. Eu não vou me expor mais a gente que pensa diferente. Eu vou cancelar no Instagram quem pensa diferente de mim. Vou falar que a mídia é lixo, né? Que a mídia não pode ser confiável. E aí eu tenho aquele alívio, né? De que nossa, realmente eu sou um ser racional, fantástico, brilhante, super inteligente, enquanto eu estou sendo manipulado. Ou como o pessoal fala por aí, né, doutrinado, né? Não é isso que falam que o professor faz, né, doutrinador. Eu acho que não é bem o professor que doutrina, não. Acho que é uma outra classe que existe por aí que doutrina as pessoas a pensarem de uma forma errada, né? Então, existe esse risco. Então, uma solução, né? Siga pessoas que você não concorda. Não precisa ser pessoas que são extremamente radicais, mas se exponha a opiniões diferentes da sua. Veja o canal de televisão que você não concorda, né? Porque você precisa ter a visão dessas duas partes aqui para você ter uma precisão maior nos seus julgamentos. Excelente. Professor, conforme combinado, você ficaria até 7h30. Quem quiser continuar acompanhando o raciocínio do professor, qual a sua página, Gaziri? Minha página é @LuizGaziri, Luiz com Z, Gaziri, Gaziri. Ser um privilégio ter vocês por lá para a gente pensar juntos aí sobre diversos assuntos do dia a dia. Recomendo esse livro que compila mais de 2.000 artigos científicos que falam, então, sobre polarização, o quanto a gente perde, né, nos extremos, o quanto a gente ganha se a gente for um pouquinho mais para o caminho do meio. E tem também o Interioriza dessa semana, que foi com o Luiz Gaziri, que a gente fala sobre vários temas. A gente falou aqui de política, mas essa polarização pode ser em tudo, né? Sobre opiniões de tudo. Gaziri, obrigada pelo seu tempo, bom compromisso, tá? E a gente se vê em breve. Eu que agradeço, pessoal. Uma ótima live com vocês e continuem. Só tem fera aqui. Obrigada, meu querido. Prazer, Luiz. Muito obrigada. Já estou seguindo lá também. Também estou. Tchau, tchau. Até mais. Cíntia, Gazili falou, né, sobre pensamento crítico e conviver com a diversidade. Eu quero estar viva para ver a segunda onda da diversidade na sociedade. A diversidade de ideias. Eu também, mas é assim, só depende da nossa busca pela nossa consciência, né? Porque ele citou a política, mas isso não acontece só na política, isso acontece desde o nosso nascimento, com processos religiosos, filosóficos, com processos familiares, com relações, fãs, ídolos, né? Recentemente, uma jovenzinha que eu atendo me contou que ela fazia parte de um grupo que ela decidiu se retirar porque eles eram fãs da Taylor Swift. E aí, um grupinho decidiu, como que ela me falou, fazer um protesto porque a Taylor Swift estava namorando um rapaz que os fãs não concordavam. Então, o que está acontecendo, né? Falta olhar para si, né? Para sua vida um pouco para dentro de si. Então, é assim, quando eu enrijeço muito o olhar, eu começo a criar fantasias, né? E isso é o que o professor falou da dissonância cognitiva. Eu crio fantasias e esses jovens, eles criaram uma fantasia como se eles tivessem uma relação direta com essa artista e eles se enxergam, se identificam com ela e aí eles criam uma persona sobre ela que só acontece dentro deles, não é verdade sobre ela. É a verdade que eu quero ver. A ponto deles se reunirem para fazer um manifesto para que ela rompesse o relacionamento. Então, o que move, né, o ser humano? Uma vozinha, né, uma vozinha adotada que eu tinha me dizia assim: quem conta um conto aumenta um ponto. Antigamente, a fofoca demorava mais para correr, né? E hoje, em tempos de internet, a fofoca corre solta e as pessoas aumentam e ampliam e distorcem e retorcem. Então, como que a gente se livra disso? Eu preciso ter uma mente mais sadia e preciso ter também o meu emocional ali alinhado, né? Quando eu tenho corpo mental, corpo energético, corpo físico e corpo espiritual alinhadinhos ali para o mesmo sentido, é claro que eu estou sujeita a erros e equívocos, mas eu vou conseguir ter discernimento de saber, será que isso daqui corresponde a uma verdade? Porque verdade, não tem verdade absoluta, mas tem, por exemplo, o que a gente estava falando, que a Mari disse,
Existem outros tipos de fake news, como golpes, né? Hoje está muito comum, e eu falo, se essas pessoas que pensam sobre fazer o golpe, se elas usassem essa inteligência para bem, nós estaríamos muito bem. Obrigada, né? Porque os golpes hoje eles estão cada vez mais inteligentes, mirabolantes. Então, e isso não quer dizer que não haja inteligência. Existe, mas eu escolho como usar, né? Porque é como uma faca, dependendo como eu uso, há bom uso ou mau uso. Tu volta pro bem ou pro mal, né, Cíntia? Daí vai de acordo com o teu caráter, né? O tipo de pessoa que tu é, né? Tu volta para um outro lado. Exato. Ô Mari, você sabe que eu pratico alienação consciente, né? Eu não vejo muitas notícias, eu não vejo, Ah, né? mas Não vejo. eu também, eu sou xingada às Não vezes. Eu sou xingada às vejo vezes. três, não, eu não É, vejo total. televisão, eu não vejo, assim, em poucos momentos alguma coisa específica, né? Tô assistindo mais Domingo Fantástico, aqui eu me atualizo geral, né? Amo a Maju, a Poliana Brito, então aí eu não sei o que, vejo domingo, depois eu não vejo mais. Internet eu vejo muito pouco, porque eu tô trabalhando com outras coisas, né? Sim. Mas eu fui aprendendo aos poucos o quanto esse dedinho, né, pode nos levar para lugares muito. Não é o dedinho, né, gente? Eu sabe que eu estou fazendo uma piada, contém ironia no que eu estou dizendo, né? Não adianta reclamar do que tem na internet, é você que escolhe. Como a Cintia falou, você consome ou é consumida? E eu, de uns tempos para cá, passei a consumir, não sou mais consumida. Mas aí eu tô no mercado, eu encontro alguém dizendo: Você viu, menina, que lá no Rio Grande do Sul foi não sei quem que foi lá e abriu a comporta. Você viu, porque o avião de não sei aonde chegou, porque o dinheiro. Tá rolando mesmo isso aí no Rio Grande do Sul, Mari? Esse tipo de boatos ou de coisas assim? Fake Tu diz, news. sim, claro que sim, claro que sim. E o tempo todo, Isa, e o tempo todo, assim, eu desde a pandemia, eu fiz exatamente esse movimento, tá? Disse assim, ó, eu preciso estar bem, proteger a minha saúde mental para estar bem para os meus filhos e poder ajudar os outros. Então, eu me retirava e selecionava o que eu ia fazer. A gente está falando hoje de fake news, de selecionar notícias, de buscar a veracidade disso tudo. Mas a gente também tem que selecionar pessoas. Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas às vezes elas são extremamente tóxicas. Então, assim, eu já não me relaciono, já fiz essa peneira há muito tempo na minha vida. Eu estou próxima das pessoas que estão ali. Não quer dizer que uma amiga não vem me contar um drama. Não, não é sobre isso. Mas não tem mais as pessoas tóxicas minando. Não tem mais. Eu queria. Meu Deus, eu estou com tantas coisas empilhadas aqui e que a gente está falando sobre isso. O que eu vou responder, Isa, essa tua pergunta também, respondendo um comentário que nós recebemos aqui, né, que foi interessante, onde foi dito que o mundo precisa de mais empatia. Sim, eu também acho, mas isso depende da forma como a gente enxerga o mundo e que a gente quer enxergar o mundo. Porque nós temos aqui, eu ponho na mesa um problema, nós vamos ter três soluções e três visões sobre esse problema. Então, assim, o que eu quero contar sobre isso? Enquanto nós estávamos aqui, eu estava no mudo, mas o meu interfone tocou. E eu sei o que chegou. Chegaram 20 cobertores na minha portaria. Porque ontem me pediram 20 cobertores. E aí eu acionei e hoje chegou. Então, isso é empatia. O que eu estou dizendo? Vamos olhar para o que de bom a gente tem e fazer a nossa parte. Isso já é muito grandioso. Quando a gente fala sobre ser luz, é isso. Outra questão que o professor trouxe, quando ele fala sobre isso, sobre nós precisamos manter uma imagem positiva a nosso respeito, e quando eu vejo que eu errei um pensamento, uma ideia, alguma coisa, eu não dou o braço a torcer, existe uma visão sobre a espiritualidade nisso, que é o quê? O orgulho. O orgulho, ele precede a queda. Existe uma questão de falta de humildade, né? Então, isso tudo é uma questão da espiritualidade, são pilares fortes da espiritualidade. Então, quando eu começo a colocar no meu coração, entender assim, não foi legal, realmente não tinha percebido dessa forma, mas eu posso entender diferente isso, eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Porque o orgulho, ele me barra, né? Eu estou aqui, eu não tenho mais visão nenhuma e não tenho humildade para me dar conta disso. Então, eu acho que assim, gurias, entra no nosso mood mental automático, verificação, buscar as fontes, quem disse, quem tá falando. No meu grupo de família, minha mãe às vezes manda uma coisa, o meu irmão vem, mãe, onde tu tirou essa notícia? Tu não repassa essa notícia sem saber
Onde que tu viu? Daí ele vai lá 5 minutos, mas essa notícia é falsa. Vai onde tu mandou e diz que é falsa. Agora ela já aprendeu o processo. Então, assim, essa contaminação precisa do nosso olhar. Cara, mas a gente precisa viver num mundo melhor, né? Um pouco mais suave, né, gurias? Não, e foi o que o Gazili falou, né, Cíntia? Você vai ficar com pessoas que pensam exatamente como você. Sim, claro que a gente tem que se expor a opiniões contrárias, mas eu preciso fazer isso quando eu tenho certeza que a minha consciência tem condição de entender a dualidade. Porque não adianta eu fazer esse movimento se a minha consciência ainda vai funcionar lá no cérebro reptiliano e eu vou querer comer a cabeça do outro com um farofa porque ele pensa diferente de mim. Né? Então a gente precisa evoluir nesse tanto. É que hoje a gente vive uma grande pandemia de superficialidade. Né? As pessoas elas evitam se aprofundar em si mesmas, elas evitam o enfrentamento com as sombras. E o que eu falo sempre para todo mundo que eu atendo, e aqui nas lives a gente falou 4 lives seguidas sobre sombras, né? Então, assim, por quê? Porque se eu entender que do lado bonitinho, do lado do que eu mostro aqui, que eu quero que o outro enxergue, tem o outro lado da moeda que muitas vezes nem eu vejo, né? Isso existe em mim e existe em todo mundo que respira, né? Então, na live última perguntaram quem é que carrega a sombra? Eu falei, todo mundo, se estiver vivo, todo mundo que estiver vivo. Que carrega o quê? Sim? Sombras, Sombra, claro, né? tá vivo, ué. Claro que sim. Então, Tá. assim, não adianta, a gente tem os dois lados e vai ter um momento que, sim, que a gente vai ter que analisar com muita calma e paciência o quanto eu dou voz para mim, para minha identidade, o quanto eu trabalho por essa identidade, entendendo que eu nasci numa família que repetiu os mesmos padrões e aí eu sou convidada a repetir os mesmos padrões. Depois, quando eu vou para a sociedade, eu também vou repetir os mesmos padrões para ser aceito, para pertencer, para ter lugar. E até isso me lembra uma cena de um filme onde uma professora dizia assim: como sempre chega alguém atrasado, eu vou fazer um experimento aqui com vocês. Olha só, eu tenho uma pasta verde, e todo mundo sabe que essa pasta é verde, mas quando eu perguntar se chegar alguém depois do horário, eu vou perguntar e vocês vão dizer que é vermelha. Então ela começa a fazer o teste ali, e aí ela chega alguém atrasado e ela pergunta: aqui, qual é essa pasta vermelha? Pergunta para umas 10 pessoas até chegar no atrasado. Ele titubeia um pouco e diz vermelha. E todo mundo ri, né? Aí ela fala: bom, isso era um experimento para provar o quanto o ser humano é influenciável e tem medo de se expor e assumir a própria identidade. E aí ele se justifica: não, mas eu sabia que isso era uma piada. Ela falou: obviamente você fez exatamente o movimento manada, né? Porque o ser humano tem essa tendência para não se expor, para não ser criticado, para não ser julgado ou enfim. Mas a gente não precisa fazer o movimento do posicionamento de uma forma agressiva. A gente pode se posicionar dentro das nossas crenças e limpar essas crenças cada vez mais profundamente para conseguir compreender que aquilo que o outro entende diferente faz parte dele, é o que ele tem, é o que ele pode oferecer e que está tudo bem com isso. Né? Porque cada um está num processo, eu não posso arrastar o outro para o meu processo e rasgar o olho dele e fazer ele ver o que eu vejo. Né? Até porque aí entra repertório. Então vamos lá. A Mari tem um repertório. Deixa eu desativar aqui os comentários. A Mari tem um repertório que traz aqui para nós fatos do Rio Grande do Sul, a convivência no abrigo, o que está acontecendo, quem doou direto para ela, quem não doou, quem fez, quem não fez. Esse é um repertório que eu e a Cintia nós não temos. Então, o repertório, quando você não constrói por si só, você precisa da cooperação do outro. Por isso que eu entendo que é muito importante você ouvir a diversidade de ideias, porque aí você melhora o seu repertório, né? Eu já fui assaltada. Isso não significa que quando se eu estiver numa situação, se acontecer de novo, eu vou saber reagir, mas já me deixa com mais repertório para agir de forma mais moderada em certos lugares. Então, o que eu só queria trazer esse complemento aqui, quando a gente fala em pensamento crítico, em capacidade de discernir, né, com mais moderação, mais coerência, você só vai ter pensamento crítico quando você amplia o seu repertório. É impossível ter pensamento crítico quando você não tem repertório. E aí você tem que ter repertório
o mais diverso possível. Eu estou repetitiva porque é simples, mas se a gente perde o fio da meada, então você quer me dizer então que eu vou ter que falar com quem não pensa igual a mim? Tomara. Aí você vai tomar a decisão para onde você vai. Faz sentido, Exatamente. Cíntia? Desculpa, Isa, mas o mais curioso é também o quanto, quando você começa a se posicionar e começa a se estruturar, o quanto as pessoas combatem isso em você, né? Então, na verdade, é exatamente assim que acontece. Nós temos como sociedade quase que um acordo tácito para ficar na média, e quando a gente começa a elevar padrão de pensamento, consciência emocional, tem outras pessoas que se sentem desconfortáveis. Então, é como se algumas pessoas tentassem puxar a gente para baixo. E é dessas pessoas, inclusive, que a Mari disse sobre toxicidade, que a gente tem que se afastar. Isso é fundamental. Então, é importante ter o pensamento crítico, é importante analisar, é importante ouvir opiniões diferentes, com quem também tem uma capacidade de ter repertório para que a gente se entenda dentro das divergências e das diferenças, né? Porque senão, realmente, a gente se perde dentro desse processo, né, Mari? Tu sabe que quando vocês falam isso, né, Guria, sobre estar próximo, escutar as pessoas que têm opiniões diferentes, nós não estamos falando de valores aqui. Isso é importante. Ninguém está dizendo aqui, né? Ah, eu sou uma pessoa honesta, vou andar agora com um traficante. Não é sobre isso. É escolher essas pessoas dentro de valores, mas de opiniões diferentes. E aí tu trouxe uma palavra, Isa, que foi colaborativo, né? Acho que foi essa, né? De colaboração. Sim, O que sim. que, o que que, o que que essa tragédia aqui está ensinando para o povo gaúcho e para o mundo inteiro? Que nós somos todos iguais e que não adianta querer andar sozinho porque não vai conseguir, até vai, mas vai andar muito mal, e que as mãos estão estendidas. E a gente precisa disso, de humildade disso. Então, muitos grandes empresários foram para o meio da água. Pegaram suas lanchas, seus jets e destruíram lá para salvar as pessoas, todos iguais. Ser humano confrontando com ser humano, numa luta de sobrevivência. E essa mania de nós, assim, ó, precisamos passar a imagem, precisamos o que nos põe no compromisso com a perfeição, que a perfeição é algo totalmente imaginário, ela não existe. Nós somos seres inacabados, nós somos carvões, assim, é um carvão que vai aos poucos lapidando. E tem gente que veio carvão bruto e vai embora carvão bruto porque não teve um pouco um olhar mais de aprendizado para a vida. Outros vão, não adianta você, a gente luta aqui para ficar um pouquinho diamante, assim, né? Um pouquinho, assim, sabe? Então, eu acho que isso merece. Enfim, são muitos insights aqui hoje nessa live. Não, isso acontece muito, tá, Mari? A Cíntia, ela tem essa capacidade, assim, de reunir, sabe? E reencontrar pessoas, né? Que já estivemos em outras circunstâncias, né? Sim, não podemos esquecer, nesses últimos 15 minutos, de trazer aqui uma mensagem de prevenção para a saúde integral, ainda fazendo um recorte para a saúde mental. Mas por que eu vou fazer esse recorte aqui? Se você come muito, o seu estômago vai doer. E depois pode ser que outras partes do seu corpo se manifestem. Se você ficar em pé muito tempo, suas pernas vão doer. Só que quando a sua mente está precisando de recursos, até ela doer, ela já se manifestou pelo corpo. Então, só trazendo aqui essa elaboração de ideia que tudo afeta a saúde mental e a saúde mental afeta tudo. Ponto. Sabendo disso, não espere uma crise, um apagão ou qualquer outra manifestação na mente, porque isso já significa que ela já tentou chamar a atenção pelo seu corpo de diversas maneiras. E, de novo, Cíntia, desde que a gente fez a primeira live com a Mari, a gente se preocupou muito, né, em amparar a sua energia, Mari, porque a gente sabe o quanto isso vai estar sendo importante para você. Muito. Quanto está Vocês sendo não desafiador imaginam o para todo quanto me mundo. ajudam. Quanto está sendo desafiador para todos, mas nos momentos vulneráveis são aqueles que a gente, assim... Sabe quando você está com fome, você vai lá e você come bobagem? A pessoa está precisando de dinheiro, aí aceita sabe, participar de uma jogatina, achando que vai... Ou seja, quando a gente está vulnerável, a gente aceita coisas que normalmente a gente não faria. Eu tenho
muito medo, sabe, Mari? Conforme a água vai baixando, que a coisa fica até pior. Sim. Eu queria fazer até uma pergunta para a Cíntia também, porque é incrível, assim, agora está tendo uma demanda de piolho dentro dos abrigos. Agora está tendo, Piolho? daí Sim, piolho. Então, assim, ó, é cada dia surge uma coisa que tu já não sabe para onde é que toca, sabe? Então, assim, o que eu queria, assim, perguntar? Vamos lá, existe o medo, essa palavra, assim, né? O medo ele pode te proteger, né? Em certos momentos ele é muito bom, ele é necessário. Mas o medo pode me paralisar enfim, né? Me levar a crise de ansiedade e tudo mais. Eu, Mari, combato o medo com a fé, tá? Eu trabalhei isso durante muitos e muitos anos, por tudo que eu passei na minha vida, e eu combato o medo com a fé e puxo a minha fé. Cíntia, como é que a gente pode, a cada dia uma novidade, as fake news, cada dia vem algo que vai tornando mais difícil, como a gente pode barrar, minimizar o medo para não deixar que ele tome conta, né? E a gente perca a nossa saúde emocional e a gente faça os nossos dias serem piores? Pois é, como você bem disse, né, Mari? Cada um tem um caminho e o seu caminho é a fé. E isso é maravilhoso, porque você se nutre, se alimenta, você se renova, né? Então, como eu falei acho que foi na nossa primeira live, muita gente que está saindo ou que está sendo abrigada, ou que já está nos abrigos, é uma situação ainda de choque, né? É uma situação ainda de um trauma muito vívido. Então, você aqui é a nossa ponte, né, para levar esse amor que a gente reúne com as pessoas que estão aqui conosco na live, essa energia. E assim, o seu caminho é a fé, o meu caminho, eu chamaria de fé também, porque é o caminho meditativo, é o caminho da conexão, é a conexão conosco, com a nossa centelha divina, porque assim, o medo, ele é uma energia bem curiosa, interessante, porque ele vem para nos proteger, e a função emocional do medo é a proteção, mas justamente as pausas e os distanciamentos são fundamentais e necessários, porque quando você fica muito tempo envolvida e muito tempo gastando energia, é como você vai abrindo ali a possibilidade de se contaminar, né? E inclusive de ter uma paralisação pelo medo, mas na verdade o seu inconsciente usa aquilo para realmente te parar um pouquinho, para você poder descansar e reparar energeticamente. Então, assim, é muito importante, volto a dizer, o revezamento entre vocês, né, o descanso, pequenos movimentos daquilo que relaxa, né? Por Sim. exemplo, terminou lá o teu dia, eu sei que a tua cabeça ainda está um turbilhão, você vai demorar umas 4 horas para sair mentalmente do abrigo, né? Mas assim, fazer algo por si mesma, né? Desde um banho quente, uma respiração, Fazer a unha, né? Hoje eu tive que me maquiar e me produzir, porque tinha gravação tinha um trabalho, esse primeiro dia que eu trabalhei inteiro, e eu, assim, ó, numa força para estar lá me maquiando, coisas sem peso na consciência, que eu não tava com o meu abrigo e com o meu crachá, entendeu? Eu tava de salto alto, né? Então eu, assim, ó, força, calma, para, isso é necessário, precisa, né? E depois a gente vai pro tênis, entende? É. Mas, Mari, aí que tá, né, o que a gente precisa fazer todos os dias, e isso faz parte da manutenção da saúde mental. É equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Isso. É equilibrar os nossos desejos espirituais e os materiais. Para mim, esse é o nosso maior desafio. É equilibrar isso sem culpa. Uhum. Né? A gente já falou isso já em outras lives, eu sinto. Então, quando você está trabalhando, você quer estar em casa. Mas quando você está em casa, você fala, Então, é o tempo inteiro você vai estar se imaginando em outras circunstâncias. De novo, saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. O que é real? O que é imaginário? O quanto eu estou disposto também a não só ter minha saúde mental, mas não atrapalhar a saúde mental das outras pessoas. Isso é muito sério, Nossa, né? não contamina, né? Né? Nossa. A Andréia Paranhos perguntou o que eu cheirei. Andréia, quando eu estou cansada, e é evidente que esse horário eu já estou bem cansada e eu estou em dias bem desafiadores, eu uso óleo essencial, que aí me ajuda
a chegar, né? A chegar. Mas se você tiver, por exemplo, eu tenho aqui perto de mim, eu tenho um pezinho de arruda, eu vou lá e passo a mão, hortelã, eu gosto muito, né? A As pessoas Angelina acham que essas correndo plantas aqui pela são de casa. verdade, não são, é tudo plástico, viu, gente? Senão não teria como manter. Mas eu usei óleo essencial, Andréia. Né, Cintia? O Delícia. quanto eu estou disposta também a não contaminar o ambiente. Exatamente. Eu costumo usar uma fala assim: nós somos seres contagiantes ou contaminantes, Olha, né? legal. Justamente. Mas tem gente, é importante que a gente saiba e que a gente reconheça. Tem gente que parece que é pago para contaminar. E é aí que a gente tem que se esquivar, né? Comentei esses dias com a Isa que apareceu uma pessoa super desrespeitosa assim em um dos meus vídeos, né? É, Me perguntou se eu não tinha vergonha na minha cara de enganar as pessoas por Nossa. conta de um vídeo, né? Eu estava até falando sobre sombras. Então, perceba, quando a pessoa não está preparada, aquilo gera tamanho desconforto, né? Ou essa pessoa também pode ter hábito, né? Porque o celular, o carro são proteções. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Estou fazendo e aqui eu posso tudo, é terra de ninguém. Né? Então, assim, a gente esquece dos preceitos básicos, né? De respeito, de troca. As pessoas esquecem também que elas não precisam comentar tudo, não é tudo que se comenta, né? Não preciso ter opinião sobre tudo, né? Tem coisas que eu posso me abster. Enfim, então, tem gente que realmente se alimenta do conflito, e eu vou dar um exemplo aqui. Hum, Imagina a pessoa, todo mundo conhece alguém que parece aquela nuvem de chuva, uhum. que fica aqui, sabe, onde a pessoa tá e tá aquela chuvinha ali, porque parece que é uma pessoa que não consegue ter um pensamento mais positivo, sem julgamento a ninguém. Tem gente que desde muito cedo se habitua a um perfil de células mais negativos ou mais raivoso. Então, por isso que eu falo, analisa a emoção que você teve durante o dia, porque certamente a emoção que mais passou por você é a que está dominando a sua vida. Uhum. Né? Então, por exemplo, tem gente que se alimenta de raiva, tá? Então vamos colocar esse exemplo aqui. Aí a pessoa acorda, aí bate o dedinho já na quina da cama, aí já teve aquela adrenalina. Pronto, já veio a raiva ali que nutriu. Aí um pouco ela se troca, põe uma camisa branca, toma café, derruba o café na camisa, e aí aquela raiva vai aumentando e ela se atrasa, e aí parece que todo mundo fecha ela no trânsito, e parece que o trânsito só acontece onde ela está, e aí ela vai criando esse cenário de as pessoas estão contra mim, todo mundo quer me E atacar é e ela que tudo mais. fomenta isso, né, o tempo inteiro, né? E busca essa Exatamente. energia. Tudo que a gente vitaliza vai crescer. Então, se eu estou nutrindo essa emoção, eu vou viver dela e eu vou contaminar pessoas com ela. E quando a pessoa não estiver na minha frequência, eu vou tentar puxá-la para lá. Então, por isso o autoconhecimento ele é fundamental para a gente entrar e sair das emoções. Não tem perfeitos aqui, nem perfeição, como a Não. Mari bem disse. Mas somos seres em evolução que estamos aprendendo a nos melhorar. Mas esse nos melhorar é uma escolha, né? E eu acho que é uma escolha bem inteligente. Porque Eu tenho uma dica para dar. Quando você for, né, soltar um comentário, falar alguma coisa, faça só duas perguntas a você. Isso vai colaborar e ajudar de forma positiva a pessoa? E isso me faz um ser humano melhor? E aí você decide se você fala ou não fala. É a mesma coisa aquela amiga que tu chega, ai, cortei o cabelo. Ai, por quê? Tu fica tão bem de cabelo comprido. Entendeu? Sabe? Nossa, tava tão, mas por que tu não tava? Você fica tão bem de cabelo comprido. Já cortou o cabelo. Eu tô vendo os negócios. Tá feliz? Que bom. Que bom. Tu entende? Então, assim, ó, te pergunta, isso vai colaborar, vai ajudar positivamente? E isso vai fazer de mim uma pessoa melhor? Daí a gente ia barrar tanto comentário, porque esses dias eu tive que ouvir, né? Esses dias eu tive que ouvir. Eu sou muito pouco atacada, assim, é muito raro, assim, mas esses dias eu tive que ouvir, assim, ó. Parabéns para vocês, influencers. Como é que não somos influencers? Vocês, influencers, aproveitando esse momento para brilhar, porque é mesmo disso que vocês gostam. Eu falei que bom, querida, assim, espero que Deus te abençoe, porque com certeza tu tá na tua casa parada, sentadinha, né? Tendo tempo para espalhar isso enquanto eu tô no corre aqui. Então isso não é sobre mim, é sobre você. Receba. Que Deus te abençoe. É isso. esse É é isso. ótimo. É, é.
É isso, Mari Tozon. Quero só dizer para Ah, vocês que acabou de pousar uma abelha aqui na minha luz e eu é. sempre, eu sou super amiga delas, né? Sim, não pode matar. Eu encontro, não, eu encontro as abelhas, aí eu pego, o Thiago fica desesperado, né? Como assim tu Eu falei, não, elas pega? Não, sim, se mentira. eu sim, se eu ficar aqui paradinha, elas vão chegar. Não. Agora ela tá aqui na luz. Sim, às vezes tem uma, sei lá, que tá na cozinha, parece. Eu moro no 7º andar, mas já morei em andares maiores. Mas o que eu quero dizer com isso? A abelha, para mim, é um sinal sempre. A Cíntia depois vai me corrigir. Estou no caminho certo. Porque a abelha, ao mesmo tempo que ela produz o mel, ela também pode ter um ferrão. Ela só vai usar o ferrão se ela for se proteger. Senão ela só vai deixar mel. E às vezes, para a gente se proteger, Mari, a gente tem que usar de defesas que ultrapassam, né? A nossa capacidade também. De como vocês falaram, nós não somos perfeitos, a gente tenta fazer o nosso melhor. Mas chega um determinado momento, quando os limites são ultrapassados, a gente. Eita, agora eu não vou conseguir mais produzir mel, agora só vou ter ferrão, né? E aí, a hora que eu vejo uma abelha, eu sempre falo: ah, tá, entendi. Tá bom, entendi. Ai, que lindo, vou começar. Olha só que lindo. Olha o que é humildade. A gente aprende com os outros. Acabei de aprender contigo, Isabela Camargo, maravilhosa. Porque eu sempre Maravilha. tenho a borboleta, Olha lá. né? A borboleta. E a borboleta é muito significativa e tal, mas a abelha eu nunca tinha olhado com esses Super. olhos para a abelha. Você pode reclamar, você pode achar que, ai meu Deus, sai daqui, né? O ferrão, ou tipo, você não deixa uma gotinha de mel aqui em cima, né? E assim é Que ela é tudo. muito fofa, né, Você gente? A falhou, abelha é você fofa, falou. né? Que isso, gente? Sem mel eu não vivo. Bom, meninas, o papo tá ficando cada semana mais profundo, ao mesmo tempo mais profundo e mais evoluído. É Você verdade, sente que isso? coisa boa. Sente? Eu não sei quando vai acabar as quartas, tá? Mas eu já sei que eu já vou sentir falta, entendeu? Fica tranquila, porque aí se não puder, você faz com a Cintia, se a gente não puder, faz nós duas, ou seja, A gente vai é, fazendo, a é, gente é vai. importante. Eu já tinha sempre esse compromisso com a Cintia, 19 19 a gente fazia. Foi um Ah, horário que a tá. gente bateu num dia 19, que a gente começou, 19 Sim. 19 no dia 19, e que era o Caindo a Ficha. Caindo a Ficha são temas que a gente vai trocando com diversidade de ideias, e tipo, as fichas vão tipo. Não, tinha Era pensado isso que nisso, tu né, tava gente? com o Thiago hoje, que vocês gravaram? Tu gravou com o Papai Financeiro hoje, não era um Caindo Ficha? Não, Não. lá era a Roda Rico. É uma Ah, gravação que ele Roda faz na Rico, Roda tá. A Gigante. gente, Thiago, tem que me convidar, porque eu tenho que ir para São Paulo fazer esse negócio aí. Eu Olá, quero, que Thiago. coisa linda que foi, Thiago! Não, Thiago vai dar aula na minha mentoria aí. Thiago, boa, Pai Financeiro, vem para minha mentoria. boa, Guria, já que então, boa. Isa, eu posso deixar uma mensagem Claro. através de um salmo que eu li hoje? Hoje eu li um salmo que era, fiz um vídeo até sobre ele, que era o Salmo 73, versículo 26, dizia assim: O meu corpo e o meu coração estão desfalecidos, mas eu tenho Deus no meu coração e na minha herança eterna. O que isso quer dizer, né? Quando sim eu estou no fundo do poço, quando eu não estou bem, estou quebrada, eu me animo porque eu ainda tenho Deus e posso Dentro. contar com essa força para me reerguer. Então, eu acho que essa é uma mensagem linda que a gente deixa aqui de se reerguer. A gente tem que reconstruir primeiro o nosso emocional e depois as nossas casas para que nós possamos entrar bem dentro delas, né? Daqui um pouco. Perfeito. Até porque tem muita casa, tem muita mansão sendo habitada por pessoas sem emoção, né? Total, total. Sem vida. Cíntia Bedin, e você? Minha terapeuta preferida. Eu vou querer ela um dia também para mim, tá? Eu já falei assim, eu também vou querer essa Olha, a terapeuta, olha. agenda dela é. A Mari bem falou, né, que a gente tem que buscar por Deus. E entendam esse Deus, né, de uma forma da força criativa, criadora, a fonte abundante universal. Tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo quando elas chegam aqui muito desacreditadas por conta de uma doença, por conta de um processo, por conta de uma dor. E aí eu escrevo o que eu acabei de escrever aqui, olha só. Para o português funciona bem, né? Deus. É. Então, Deus é uma
macro e nós carregamos ele dentro de nós. Então, nós viemos realizar essa centelha divina que mora em nós, no nosso ser. Então, a ideia de ter essas pessoas, essa grande corrente do bem ajudando, né? Eu espero que as pessoas que nos escutam agora, os que passaram pela situação, os que estão passando ainda, elas possam se nutrir da energia